No VirtualBox, crie uma máquina virtual do Windows Server 2012 R2. Para isso, basta dar um clique em Novo, dê o nome agora para esta máquina virtual, selecione a sua respectiva versão e agora clique em Próximo. Permaneça com o tamanho padrão da memória para a máquina virtual, clique em Próximo. Permaneça também com o tamanho de 50 GB, que é o tamanho padrão para a criação do seu HD virtual ou disco rígido, clique em Criar, clique em Próximo. E aqui é demonstrado o tipo de armazenamento que será feito no seu HD virtual. Se for dinamicamente alocado, isso significa que você estará utilizando, dentro de um limite determinado, somente aquilo que foi instalado. Porém, isso tornará mais lento essa leitura. Se for selecionado o tamanho fixo, ele vai ocupar todo o espaço determinado, porém isso tornará a leitura mais rápida. Por padrão, para que não se ocupe já o tamanho máximo do HD virtual, nós utilizaremos a opção dinamicamente alocado. Clique em Próximo. Novamente clique em Criar. Sua máquina virtual do Windows Server 2012 R2 foi criada com sucesso. Devemos fazer algumas outras configurações para aumentar o desempenho e o ganho de uso desta máquina virtual. Aqui do lado direito temos aqui a opção Sistema. Dê um clique em Sistema. E aqui são as configurações que você deverá estar realizando na sua máquina virtual. Na ordem de boot, desabilite o disquete, nós não utilizaremos disquete. Indo na guia processador, selecione o número máximo de CPU para a sua máquina virtual. Feito isso, agora aqui do lado esquerdo, clique na opção Rede e habilite duas placas de rede por se tratar de uma máquina virtual de servidor. Então agora clique no segundo adaptador, habilite, e este segundo adaptador, ele deve estar como placa de rede interna. O primeiro adaptador vai estar como NAT, que é onde você estará tendo acesso à internet, e o segundo adaptador como rede interna. Realizado essas configurações, basta clicar em OK. Sua máquina virtual ela foi criada com sucesso, agora basta instalar o sistema operacional. Após ter criado a sua máquina virtual, agora é necessário que instale o sistema operacional. Clique em Iniciar estando com a máquina virtual selecionada. Nessa caixa de diálogo, selecione o seu disco de boot ou disco de instalação, também sendo a imagem ISO. Caso na sua lista não apareça a imagem ISO, devemos informar onde que se encontra esta imagem ISO. Dê um clique no ícone ao lado direito. Agora clique em Acrescentar. Eu sei que minha imagem ISO está disponível na minha área de trabalho do meu PC. Selecione a imagem ISO. Agora clique em Escolher. E agora dê um clique em Iniciar. Automaticamente o Windows Server está sendo instalado, ou seja, já está sendo iniciado a instalação do Windows Server para a sua máquina virtual. Dando continuidade aqui nesta opção,
Temos aqui então a versão que será instalada, no nosso caso a versão em português. Clique em avançar. Agora clique em instalar agora. Temos duas formas de estar instalando o Windows Server. Podemos instalar apenas o Server Core, isso significa que é uma instalação sem o modo gráfico, ou podemos instalar também incluindo o modo gráfico, que é a opção Servidor com GUI, que é de Graphic User Interface. Vamos selecionar a versão mais completa, que é a versão Data Center Servidor com GUI, para que seja instalado também o modo gráfico. Clique em avançar. Selecione o termos de licença. Clique em avançar. Para uma nova instalação é sempre selecionado a opção personalizada. Dê um clique em novo e depois em aplicar. Clique em OK. Eu poderia também já estar clicando em avançar, que automaticamente seria criado as partições necessárias para a instalação do Windows Server. Só que neste caso, eu optei por estar criando primeiro as partições para depois clicar em avançar. Eu já posso estar formatando a minha partição, onde será instalado o Windows, que é na partição 2. Porém, na partição 1 é onde ficará as informações de boot e segurança e restauração do sistema. Clique agora em avançar. Aguarde alguns instantes enquanto os arquivos de instalação estão sendo copiados para o seu computador. Depois que o seu sistema operacional for instalado, automaticamente será reinicializado e cairá nesta tela de configurações do seu servidor. É necessário agora que nós coloquemos uma senha. Vamos colocar uma senha. Esta senha ela tem que ter um nível de complexidade, senão não será aceito, como por exemplo senhas básicas 1, 2, 3, 4. Então tem que ser uma senha complexa para que possa ser aceito aí a sua senha. Depois que foi colocada uma senha complexa, clique em concluir. É realizada aí a finalização das configurações. E aqui agora está pedindo para você pressionar as teclas Ctrl Alt Delete para entrar. Como foi instalado no VirtualBox, nós não podemos pressionar as teclas Ctrl Alt Delete. Então faremos uma entrada com as teclas padrão dele para que possa logar. Então eu vou dar um clique aqui no menu entrada. No menu entrada aqui tem teclado. E no teclado aqui, ó, o Ctrl Alt Del é o host mais Del. Quem é esse host aqui? É a tecla Ctrl ou a tecla Alt ou a tecla Alt GR do seu teclado. Isso vai de acordo com o perfil de teclado que você está utilizando. Se é do notebook maior, menor, do próprio computador. Então dê um clique aqui e assim já foi pressionado o Ctrl Alt Del. Insira a senha que você colocou. Veja, minha senha complexa não entrou. Vou inserir a senha novamente. Por ser tão complexa, até eu cheguei a errar a senha. Aqui tem algumas informações. Se você deseja mostrar esse computador em rede ou não, fica a seu critério. E tá aqui, pessoal. Instalação do Windows Server 2012 R2 no VirtualBox. Depois que instalamos o sistema no VirtualBox, agora devemos fazer outras configurações na máquina virtual.
Selecione o menu Dispositivo e na opção Área de transferência compartilhada, clique a opção bidirecional. Volte no menu Dispositivo e agora na opção Arrastar e soltar, também clique na opção bidirecional. Isso vai estar facilitando de estar copiando algum arquivo, algumas informações da máquina real para a máquina virtual. Voltemos novamente no menu Dispositivos e agora devemos instalar esta opção aqui, Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Isso é um suplemento do VirtualBox que vai estar facilitando e vai estar aumentando a integração com USB, com a placa de vídeo e também dando essa opção de copiar da máquina real e colar dentro da área de trabalho do VirtualBox ou vice-versa. Dê um clique então em Inserir imagem de CD. Caso não apareça de forma automática o suplemento que deve ser instalado, vamos então lá no Windows Explorer e ele está aqui, Este é o suplemento que deverá ser instalado. Dê 2 cliques e faça a instalação de acordo com a arquitetura. No nosso caso, por se tratar de um sistema operacional de 64 bits, devemos sempre selecionar a opção AMD64. A opção x86 é para a arquitetura de sistemas operacional de 32 bits. Então, dê um clique ou 2 cliques aqui em AMD64 e faça a instalação normalmente. Clique Next, Next e Install. Deixe sempre habilitado, sempre confiar em software da Oracle Corporation. Clique em instalar. Ok, perfeito. Depois de ter instalado o complemento e de ter configurado as opções de área de transferência, arrastar e soltar, a sua máquina virtual agora está com a maior compatibilidade com a sua máquina real, utilizando os recursos como USB e também placas de rede, como também a parte de vídeos. Basta reiniciar a sua máquina virtual que ela vai estar pronta para ser usada.